8ª aula de Geografia. E é com muita alegria, né, fazendo a abertura dessa aula aqui, e eu gostaria de parabenizar a turma do 6º ano. Né? Por incrível que pareça, pessoal, a maior quantidade de e-mails que eu tenho recebido sobre a execução das atividades no livro é da turma do 6º ano. Você, papai e mamãe, que tem ajudado seus filhos a enviar as fotos das atividades, né, utilizando o seu e-mail pessoal para mandar, né, as atividades do seu filho, muito obrigado pela compreensão, pela paciência. Né? Vocês não têm a noção do quanto a escola, né, vem trabalhando para atender a cada um de vocês. Né? Então, toda essa modificação que a escola vem passando justamente com os seus colaboradores é para atender a cada um de vocês, independente da classe social, independente da tua religião, da tua cor, isso não importa, porque a missão da escola é atender pessoas, tá bom? E vocês são importantes. Então, de todo o coração, muito obrigado. Tenho, né, com muita emoção, né, visto cada e-mail, né, enquanto a gente está fazendo as nossas atividades, né, didáticas. Tenho a pura certeza que os computadores dos professores ficam todos conectados 24 horas com as páginas dos seus e-mails abertos para fazer justamente as correções. Tá bom, pessoal? E hoje a gente vai fazer, né, determinadas pontuações nas nossas atividades, ok? Então, pega o teu livro de Geografia na página 107, gente. Na página 107, olha só o que a gente vai encontrar. Leia o texto retirado do site de notícias e assinale o tema sobre o qual ele trata. Como assim, professor? De repente, para mim, geografia, a gente só ia trabalhar com o relevo, com os rios, com as florestas e tal. E agora a gente está trabalhando com os textos dos jornais, sim, interpretação textual, tá bom? Aí eu tenho aqui, ó, um fragmento de texto, só para vocês se situarem. É uma área formada no fundo do oceano por uma grande série de arcos vulcânicos e forças oceânicas, coincidindo com as extremidades de uma das maiores placas tectônicas do planeta. A região de cerca de 40 mil quilômetros de extensão tem formato de ferradura. Aí já matei a charada. Opa, é uma região que tem o formato de uma ferradura? Sim, por favor, vai na página 104. Vai no tema 5 e veja ao lado o Círculo de Fogo do Pacífico. O formato dele é de ferradura. Aí eu não vou ler mais o texto. Eu venho para as opções. Letra C, Círculo de Fogo do Pacífico. Marquei. Terminou. Ok, gente? Segunda questão. Você também vai fazer a leitura do texto, vai responder a letra A. Que atividade a autora do texto incentiva? A autora desse texto aqui, pessoal, ele está dizendo sobre o turismo nos vulcões. É claro, os vulcões inativos, tá bom? Então aqui eu já respondi a letra A. Olha a letra B. O texto cita um benefício econômico que um vulcão pode gerar. Professor, um vulcão pode ter benefícios? Sim, é justamente isso que você vai colocar aqui. Não é? Com a ajuda de seu professor, é por causa disso que eu estou aqui, ok? Explique quais são os benefícios de um vulcão. O professor, ele tem acabado com tudo e ainda tem como, no meio de todo esse desastre, ter um benefício? Sim. Imagine comigo um vulcão desativado. E ali, na sua época de atividade, ele estava expelindo lavas, cinzas e assim por diante. Ficou agora desativado. O que acontece na base daquele vulcão? A terra é fértil, é bom para a plantação, para o desenvolvimento, com muito sucesso da agricultura. Pronto, terminou. Certo, gente? Explique como se origina
os abalos sísmicos ou terremotos. Opa! Estávamos trabalhando com o magma, estávamos trabalhando com as placas tectônicas. Aí eu te pergunto, né, algo semelhante do livro, como acontecem os abalos? Quais as origens dos abalos sísmicos? Certo? Respondeu, terminou, gente. Na página 108, você vai marcar apenas com um X uma dessas letras. Você precisa fazer a leitura para descobrir, marcar a opção errada ou marcar a opção correta. Terminou, pessoal. Certo? Aí a gente vai para as outras atividades aqui, gente. Na página 105 do livro de vocês. Desculpe. Na página 115 do livro de vocês. Faça a relação correta entre as colunas. Aí eu tenho aqui, ó, a primeira coluna, letra A, irradiação solar, agentes exógenos, ação eólica, e a última letra, que é a letra D, intemperismo. Para ajudar, para dar uma ideia como vai acontecer, observe, na outra coluna, na primeira sentença, eu tenho fonte da energia que atua na dinâmica dos agentes externos do relevo. Combina com qual do outro lado aqui? Tá bom? Aí, irradiação solar. Certo? Aí você agora vai parar para responder as outras três letras para colocar ela na sentença correta. O segundo quesito, você também vai relacionar a primeira coluna com a segunda. Só que ela é um pouquinho diferente, tá bom? Na primeira coluna, ela só tem duas sentenças. Nas outras, vai da letra A até a letra F. Na primeira coluna, eu tenho agentes endógenos e agentes exógenos. Na coluna 2, eu tenho letra A, vulcanismo. Aí você vai colocar aqui, ele é agente endógenos ou exógenos? Aí somente uma dica, ele é agentes endógenos. Então, dentro desse círculo aqui, você vai colocar o numeral 1. E dessa forma, você vai responder as outras questões. Se é agentes endógenos ou exógenos, certo? Essa questão aqui, muito boa também, na página 116, terceiro quesito. Você vai observar essas imagens, são 4 imagens. Observe que abaixo de cada imagem tem uma linha para você legendar. Mas eu vou legendar com o que, professor? Você vai legendar dando o nome desse tipo de relevo e dando o nome do agente que formou ele, tá bom? Então, por exemplo, a letra A gente vê, observe aí no teu livro, vê um carro andando em uma areia, um deserto, tá bom? Então, o nome, né, desse tipo de relevo aí, dunas, tá bom? E qual é o agente, né, formador dessas dunas? Vento, ok? Aí eu tenho aqui, ó, observe que parece uma cauda, né, de uma baleia, né, na imagem denominada C. Tá bom? Então o que é isso aqui? Por incrível que pareça, pessoal, é uma rocha. E quem deu esse formato a essa rocha? Tá bom? É o que você vai colocar ao lado, certo? Na quarta questão, observe. Na quarta questão ele está pedindo para você observar uma placa de trânsito. Agora observe mesmo essa placa aí. Essa placa amarela, tá bom? Observe que tem uma nuvenzinha sobre ela. Algo está desabando e uma figurinha representando um ser humano correndo. Certo? Olhou para ela aqui. A letra A diz: identifique o agente em questão e classifique. O agente, que agente, professor? O que está acontecendo aqui? É uma ação externa ou interna? É uma ação de agentes exógenos ou endógenos? É isso que você vai identificar, tá bom? Aí você vai colocar aqui. Letra B. Explica a possível influência da ação humana sobre a situação ilustrada na placa. Você vai olhar aqui, de quem é a culpa disso aqui? Tá bom? Ah, é um homem. Somos nós, seres humanos. O que foi que a gente fez para isso acontecer? Ou o que foi que a gente deixou de fazer para que isso venha acontecer? Tá bom? É o que você vai colocar nessa questão. É só isso, pessoal. Na quinta questão, já na página 117, eu tenho 2 imagens, certo? A resposta aqui, ela é pessoal. Olha só a quinta questão. As imagens a seguir
retrata os efeitos que as chuvas torrenciais provocaram na região serrana do estado do Rio de Janeiro em 2011. Tá bom? Aí eu tenho duas imagens aqui, ó, retratando, lógico, a destruição causada pela chuva. Tá bom? As chuvas fortes de verão não vão deixar de acontecer. Não. Sempre existiu chuva, sempre vai existir. Sempre existiu furacão, sempre vai existir. Certo? Elas fazem parte do ciclo natural do clima e com o aquecimento global deverão ficar ainda mais intensas. Então se preparem aí, tá bom? Atualmente o que aconteceu na parte sul do Brasil ficou muito intensa, né? Ok? No entanto, seus efeitos podem ser potencializados pela ação antrópica. O que são o que são ações antrópicas? Antrópica significa homem, as nossas ações, tá bom? Pensando nisso, discuta com seus colegas e seu professor, por isso que eu estou aqui, ok? Discutir o quê? Como a ação humana potencializou a ação da natureza. Ele quer dizer com isso aqui o quê? O que é que você vai colocar aqui? As nossas ações. Que tipo de ação? Sabe aquele saquinho de pipoca que você jogou quando estava saindo da escola, né? Jogou na janela? É somente eu jogando esse saquinho de pipoca. Né? Então a gente tem que refletir sobre isso aqui nessa questão. É só isso, pessoal. A sexta questão, você vai observar a imagem e vai identificar a unidade de relevo. Observou a imagem, tá bom? Que unidade de relevo é essa aqui? Aí eu tenho várias opções, você vai marcar apenas uma. Aqui está realmente, né, designando, classificando essa imagem. Lembrando, fica muito fácil quando você começa a fazer a leitura da imagem. Ok? Inclusive uma imagem semelhante dessa eu coloquei na explicação sobre esse conteúdo aqui, tá bom, pessoal? Logo eu tenho um paredão aqui, rochoso. Quem formou esse paredão? Ele foi sempre assim? Será que essas ondas têm poder, né, para esculpir esse relevo? Opa, já tem um monte de dicas aí. Ok, gente? Vamos seguir aqui e chegamos, enfim, na nossa última atividade, na página 121. Já recebi hoje, tá bom, pessoal? No meu e-mail já vi um monte de pessoas, de alunos, né, mandando essas atividades aqui, tá bom? Então, na primeira questão, na página 121, inclusive, quando eu estava dando essa aula aqui, eu peguei a mesma imagem e disse, gente, presta atenção, que no exercício de vocês, na atividade de vocês, tem algo semelhante, é isso aqui, tá bom? Então, observe que eu tenho as linhas com os retângulos. Aonde está terminando cada linha dessa, você vai colocar, né, que tipo de relevo é esse aqui, tá bom? Será uma depressão relativa, uma depressão, né, absoluta? É uma montanha, um planalto, uma planície? Inclusive, é só para você utilizar as palavras que estão aí, ó, listadas na cor vermelha: montanha, depressão relativa, depressão absoluta, planície e planalto. O professor, está na sequência que é o relevo? Não. Você vai olhar, esse retângulo aqui, ele está apontando para uma determinada localidade. Essa localidade aqui, qual é a classificação desse relevo? Você olha em um desses termos que está com a fonte vermelha e vai preencher essa lacuna. Ok, pessoal? No segundo quesito, é um texto muito bom, inclusive é um texto que fala sobre os países aqui da América, né, e sobre o Himalaia, ok? Sobre as montanhas, as cordilheiras dos Andes, tá bom? E aí você vai para a página 122 e tem 3 letras, A, B e C, para você responder utilizando esse texto aqui inicial da questão 2. Não é para utilizar o texto que está lá nos conteúdos do livro, não. Se baseando apenas nesse texto aqui da questão 2, você vai responder na página 122, letra A, letra B e letra C. Ok, pessoal? Aí eu tenho ainda na página 122 o desafio geográfico. Como é um desafio geográfico, sim, fica com vocês. Certo, pessoal? Você vai marcar apenas o X
Aí você precisa ler com bastante atenção. É para marcar o X na questão certa ou na questão errada? Precisa sim que você faça a leitura, ok? Ok, sexto ano. Certo, gente? Ah, tem algo aqui muito interessante. Observe aqui a quarta questão na página 122. Essa placa aqui a gente tem encontrado muito nas nossas infinitas obras, nas nossas BRs, rodovias, não é isso? Em obras, olha só que interessante, a placa em obras, amarela, atenção, podemos dizer que ela representa que tipo de agentes? Exógenos ou endógenos? Quem aqui está fazendo essa obra? Ele está fazendo essa obra no núcleo da Terra? O agente que está executando essa obra aqui, ele está executando uma obra na parte externa do planeta ou interna? Tá bom? Então, você marcou. Olha só que interessante. Né? Muito boa a atividade do livro. Então, observe que eu não menti quando eu disse que as atividades estavam excelentes. Claro que eu sou suspeito, né? Tendo em vista que gosto, sim, de geografia. Senão, estou fazendo outra coisa. Tá bom? E eu acredito que tem muitos alunos do sexto ano que gostam também de geografia, ok? Então, vai estudando, você não está perdendo nada. Algo muito importante, procure criar um vínculo, ou melhor, procure criar um ritmo de estudo. Separe uma hora para você estudar, outra hora para você brincar, outra hora para você dormir. Tá bom, pessoal? Então, faça de conta, qual é o teu horário? Ah, eu estudo pela manhã, tá bom? Acorda às 7 horas, e vai estudar. Determine um horário. Né? Não precisa o teu pai, a tua mãe, o teu tio estar estabelecendo horas, mas você mesmo estabeleça essa hora. Sabe por quê? Quando voltar, né, às nossas normalidades, se Deus quiser, né, a gente não está mal acostumado, a gente já está no ritmo. Né? Então observe, com todo esse nosso trabalho aqui, ó, à distância, você aí do outro lado, eu aqui no outro lado da telinha, observe, a gente já concluímos aqui, ó, pessoal, os capítulos de 1 a 6. Olha só que interessante, tá bom? A gente já está indo para o capítulo 7 e o de antemão, capítulo muito bom, atmosfera, tá bom? Ficamos hoje por aqui, pessoal. Um forte abraço, tá bom? E não perca a fé.